A graça e a paz de Cristo. Convidamos aos nossos irmãos a se prepararem para nós estarmos mais uma vez cultuando ao nosso Deus nesse domingo. Graças a Deus por isso, que nós temos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para podermos glorificar e adorar o nome do nosso Deus. Nós gostaríamos de agradecer aos nossos irmãos que puderam chegar até aqui. A sua presença aqui é muito importante. E queremos agradecer também todos os que estão nos acompanhando através das redes sociais. Que o Senhor esteja derramando bênçãos, ricas bênçãos, na casa de cada um. Amém? Nós vamos nos levantar agora e vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Ele que Ele nos prepare o nosso coração, prepare o nosso intelecto, prepare a nossa mente, o nosso espírito, para receber a palavra dEle hoje, e que ela possa entrar em nossos corações como uma faca de dois gumes, e que nós possamos absorver, o que Ele tem para nos ensinar. Nós gostaríamos de agradecer também aqui os nossos irmãos da IBPAR de Cerâmica, o irmão Márcio, junto com a sua esposa, a irmã Leila, e a irmã Claudilene, e a jovem ali também. Nós queremos agradecer a todos que estão aqui conosco, amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui na tua casa. Queremos te pedir, Senhor, que tu abra o nosso entendimento, que nós possamos, Senhor, absorver, Senhor, a palavra que vai ser lançada a nós. Pai, nós queremos te dizer que nós viemos aqui, meu Deus, te render glórias e louvores, porque tu, Senhor, é o Deus de todas as coisas, porque tu, Senhor, nos criaste, Pai, porque tu estás conosco em todos os momentos. Pai, abençoe também todos aqueles que estão em casa nos ouvindo, que tu possa, Senhor, ir com a porção, Senhor, da tua palavra para cada um, e que eles possam, Senhor Jesus, entender que nós somos exclusivamente dependentes de ti. Pai, continua conosco, nós te agradecemos no nome de Cristo. Amém, aleluias. Pode aplaudir ao Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Amém? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amém? Jesus convida todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, a virem até Ele, porque através dEle, por Ele, nós acharemos o nosso descanso. Somente quando nós vamos ao encontro do nosso Deus, ao encontro de Jesus, nós encontramos esse verdadeiro descanso, Quando Ele diz, vinde a mim, podemos procurar paz e descanso em muitos lugares. Muitas pessoas procuram paz e descanso com outras coisas. Alguns procuram no dinheiro, outros na fama, outros com amigos, outros nas filosofias de vida. Mas o descanso verdadeiro nós só encontramos com Deus. Amém? Nós precisamos estar todos os dias entregando a nossa vida, entregando os nossos anseios na mão do nosso Deus. Todas essas coisas passam, tudo na nossa vida passa, mas somente Cristo permanece. Amém? Ele é o único que pode preencher o vazio que muitas pessoas, que nós sentimos, às vezes no nosso coração. Jesus, Ele é o único caminho. Então, se nós entregarmos todo o nosso fardo na mão dEle, Ele é fiel para carregar o nosso fardo
e estar conosco em todo o tempo. Amém? Aleluia. Nós queremos, nesse momento, que os irmãos se levantem. E nós vamos colocar um hino. E nós vamos estar em atitude de oração. E nós, nesse momento, você vai pedir pela sua família. Você vai pedir pelo seu trabalho, você vai pedir pelos seus amigos e também vai colocar todas essas pessoas que estão aí enfermas, muitas vezes um parente, um amigo, uma pessoa da igreja, e você vai estar colocando agora na presença do Senhor. E nós vamos pedir, clamar para que pessoas sejam curadas aqui na nossa cidade. E que nós possamos passar por esse vale, mas que nós possamos sair dele vitoriosos em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo que a gente passe por vales, mas o Senhor está conosco. E nós acreditamos, nós cremos na palavra do Senhor. E nós sabemos que Deus está conosco em todo o tempo. Vamos ter esse momento de oração. Vamos pedir a Deus, interceda pela sua família, interceda pelos seus filhos, interceda pelo seu esposo, esposa. Coloque sua voz no alto e começamos a orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, restaura, meu Deus, vidas aqui neste lugar. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, Tu possa estar presente, meu Deus, nas nossas vidas. Nós sabemos, Senhor, que nós somos dependentes exclusivamente de Ti. E nós cremos, Senhor, que Tu tem algo novo para nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar aqui, Senhor, todas as pessoas que estão enfermas, que hoje estão nas suas casas, estão em leitos de hospitais, que Tu possa estar levando a cura e a restauração para cada um. Meu Deus, Tu sabe da vida de todos que estão aqui presentes. Tu sabe, Senhor, da vida e dos anseios que estão em casa também. Meu Deus, que muitas vezes procuraram, Senhor, assistir esse culto, atrás de uma palavra de consolo, atrás de um alento para a sua vida. Oh, meu Deus, vá ao encontro dessas pessoas. Leva elas, Senhor, o que Tu tem, meu Deus, para oferecer, que é o Teu amor, meu Pai, que é, Senhor Jesus, a salvação. Pai, que elas possam Te aceitar, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, ser com aquelas pessoas que estão angustiadas, com aquelas pessoas que estão depressivas. Restaura, Senhor, a saúde delas. Meu Deus, que ela possa sentir um refrigério, Senhor, vindo de Ti. Derrama, Senhor, uma porção de unção e de bênçãos. Ó Senhor Jesus, nós Te pedimos, ser com os nossos familiares, ser com a nossa parentela, visita cada um. Meu Deus, Te pedimos pelos nossos pastores, ser com eles, meu Pai. Abençoa, guarda. Ó Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai, porque Tu és fiel, porque, meu Deus, a Tua soberania dura para sempre. Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te agradecemos porque Tu estás conosco. Tu estás conosco em todo instante, na alegria, no momento de aflição, mas Tu se faz presente, Senhor, conosco. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Amém, amém. Você pode sentar. Nós vamos agora ter a nossa palavra de oferta. Aqui nós estamos assim. Mas graças a Deus por isso, né? Amém? Eu gostaria que os irmãos orassem, abrissem suas Bíblias em 2 Coríntios. 2 Coríntios 2. 2 Coríntios, aliás, 9. 2 Coríntios 9, versículo 7.
A palavra do Senhor diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ao recomendar ao irmão a ofertar, Paulo nessa passagem, ele recorda uma verdade bem preciosa, que Deus ama quem dá com alegria. Deus não obriga você a ofertar e nem a você a dizimar, mas Ele quer que você oferte e dizime com alegria e com amor. Porque apesar de todas as coisas, de todas as aflições, de todas as pelejas que nós passamos todos os dias, Deus tem nos honrado. E o que nós temos é do Senhor. E quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, nós só estamos devolvendo o que o Senhor nos deu. Amém? Então, por isso, ao ofertar, nós precisamos inundar o nosso coração de muita alegria, de muito amor, de muita gratidão a Deus. Porque tudo que nós temos, foi Ele que nos deu. Todas as vezes que nós vamos ao supermercado, nós vamos a uma feira, nós vamos a uma loja comprar algo para nós, ali nós vamos com o nosso dinheirinho na mão, porque Deus esteve conosco, nos ajudou. Amém? Então a casa do Senhor também precisa, para poder abençoar outras pessoas que não têm a mesma possibilidade de ter. E o dízimo e as ofertas servem para isso. Serve para o investimento na obra do Senhor. Amém? Então, quando você for ofertar, oferte com alegria, que é o que Deus quer de você. Amém? Então, eu peço aos irmãos que se coloquem de pé. E aqueles que querem ofertar, que venham ofertar ao Senhor com alegria, com gratidão, com amor. Pode confiar, sou teu melhor amigo. Pode repousar sua cabeça bem aqui e comece a contar pra mim, tintim por tintim. Estou aqui pra te ouvir. Amém, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essas ofertas, por esse dízimo. Pai, nós te pedimos, Senhor, que tu trabalhe, Senhor, ele da melhor forma possível. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, que tu derrame ricas bênçãos, Senhor, na vida de cada irmão que cooperou. E aquele que não cooperou, Senhor, que tu também possa entrar com providência, Pai. Abençoa esses lares, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, no nome de Cristo. Amém. Queremos chamar o nosso pregador da noite, o irmão Márcio. O irmão Márcio é ali da igreja de cerâmica e é um cooperador da obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Saúdos amados com a graça e a paz de Cristo, amém? Glória a Deus. Saúdos amados que nos assistem pelo YouTube, né? Hoje é pelo YouTube. Que Deus possa ministrar ao coração de todo que nos ouve, nos assiste. Sempre é uma honra ministrar a palavra do Senhor. A gente se sente honrado em ser um colaborador, de estar anunciando aquilo que até os anjos tinham o desejo de anunciar, a boa notícia, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E às vezes nós ficamos procurando o poder de Deus em tanto lugar. E Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Glória a Deus. Então que
nesta noite o Espírito do Senhor venha cair sobre nós, venha nos alinhar, venha nos exortar, venha ali, que o propósito de Deus se cumpra sobre as nossas vidas. Glória a Deus, porque, amados, a coisa mais importante que existe na nossa vida é nós cumprirmos o propósito do Senhor sobre nossas vidas. Glória a Deus. Então, eu peço que os amados abram a palavra do Senhor lá no Evangelho de Jesus, de acordo com que Marcos escreveu, no capítulo 9, do verso 2 ao 10. Marcos, capítulo 9, verso 2 ao 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um monte onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Amados, o tema da nossa mensagem é até um pouco engraçado. É Simancol, o tema da nossa mensagem de hoje. Simancol, no popular, é Simanque. Glória a Deus. Então, essa noite nós vamos falar a respeito disso, da gente se mancar diante de algumas situações que nós nos encontramos. E antes de adentrar, eu queria orar um pouco em nome de Jesus. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nesta noite nós nos submetemos à Tua palavra, porque ela é viva e eficaz, como diz em Hebreus 4:12. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e do Espírito. E que nesta noite a Tua palavra, meu Deus, ela venha nos santificar. João capítulo 17, tu disseste: santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Nesta noite, Pai, nós nos submetemos à Tua palavra. A Tua palavra diz, Senhor, que o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. E nesta noite, Senhor, nós oramos para que essa palavra que é viva venha transformar o nosso interior, venha transformar a nossa mente, venha mudar o nosso pensamento, que nós venhamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus, que é o culto racional. Nos sujeitamos a Ti como servos, como aqueles que participamos do Teu corpo, aquele corpo aqui na terra que é a Tua igreja. Estamos aqui para cumprir a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos sujeitamos ao Teu Espírito nessa noite
meu Deus, e que teu Espírito venha conduzir os meus lábios para a glória do teu nome. Meu Pai, nos cobre com o sangue do Cordeiro, nos reveste da tua armadura, venha trazer entendimento, meu Deus, à tua igreja, venha mudar, meu Deus, o nosso interior, porque a tua palavra diz que é do interior que fluirão rios de águas vivas, e nós cremos nessa palavra, nós cremos no teu evangelho, e nós pregamos com ousadia nesta noite, através do teu Espírito, meu Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que não vem de ti saia agora em o nome de Jesus, e que o Senhor leve cativo todo o pensamento ao teu trono, ao trono da graça, como diz em 2 Coríntios capítulo 10, e nós cremos que nessa noite sairemos daqui transformados para a glória do teu nome. Amém e amém e amém. Quem crê, dê uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar, como eu já de início adiantei, que o tema é Simancol. E nós vemos que Jesus está num momento muito importante do seu ministério. E Jesus toma Pedro, Tiago e João e leva ao monte. A passagem é conhecida como Monte da Transfiguração. É onde Jesus revela para Pedro, Tiago e João a sua verdadeira identidade. E nós lemos que aqui no texto, as vestes de Jesus, elas ficam tão resplandecentes de maneira que nenhum homem, nenhum lavandeiro, nenhuma pessoa era possível de se torná-lo. Então eles estavam vendo o sobrenatural do Senhor naquele momento. No monte Jesus foi transfigurado, ou seja, ele mudou de forma. Transformar, Jesus mostrou a verdadeira identidade. Marcos 9:2. Jesus estava falando com Elias e Moisés, e Pedro tomou a palavra, mas Pedro não sabia o que dizer. Marcos capítulo 9, verso 6 diz assim: pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. Irmão, parece assim uma besteira de Pedro, porque Jesus está conversando com Elias e Moisés, e a Bíblia me diz claramente que Pedro não sabia o que dizer, e mesmo assim Pedro toma a palavra para falar. Quantas vezes, amado, na nossa vida nós não sabemos o que dizer e tomamos a palavra para falar besteira? Quantas vezes nós estamos em um ambiente que as pessoas estão conversando e isso se remete a coisa de criança. Nós vemos que, e criança mal educada, melhor dizendo, porque quando os adultos estão conversando a respeito de algum assunto importante, que uma criança ela entra no meio do assunto sem saber o que dizer, sem saber o que falar, ela é uma criança mal educada, e essa criança às vezes se torna um adulto mal educado, uma pessoa que não cabe na conversa, uma pessoa que não sabe o que falar, não sabe o contexto do que está acontecendo. Sabe o que acontece, amado? Pedro, nessa passagem aqui, demonstra muito a nosso respeito. Muitos de nós chegamos em lugares que é para ficar calado e falamos besteira. Nós não nos tocamos, nós não temos o senso que tem vezes que é para nós ouvir, amado. Tem ambiente que Deus nos coloca que não é para nós falar, é para nós ouvir. Como dizia o pregador, aquele que não quer descer e ouvir, ele não está apto para subir e falar. E nós somos uma geração, até as crianças hoje, os pais estão conversando e elas tomam a palavra e diz, não, é assim e assim. E a Bíblia me diz claramente, pois não sabia o que dizer. Meu querido, como que alguém não sabia o que dizer tomou a palavra de Jesus, de Elias e de Moisés? Olha a ousadia de Pedro, mas tem vezes que a nossa ousadia ela é tola. Às vezes quando é para nós sermos ousados, nós não somos. E às vezes quando é para nós ficarmos calados, nós não calamos. E nós vemos isso que é uma verdade. Agora nós estamos na era da fake news. As pessoas falando aquilo que não deve. Geralmente quando nós falamos aquilo que não sabemos, nós estamos semeando algo errado.
Nós precisamos falar a respeito daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós vivemos. E Pedro está aqui tomando a palavra diante de Jesus. E a Bíblia está me dizendo que Pedro não sabia o que dizer. Como, amado? Como tomar a palavra num momento que não sabe o que dizer? Quantos de nós tomamos a palavra no momento que não sabemos o que dizer? E depois que falamos aquilo que não sabemos, nos arrependemos. Aí temos que fazer o processo de ir lá, pedir perdão, dizer: irmão, era para me ter ficado, era calado em nome de Jesus. A Bíblia diz que o homem que não controla a língua é como uma cidade que não tem muralha, no Antigo Testamento. A Bíblia diz em Tiago que o homem ele tem que ser o quê? Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quantas pessoas já falaram coisas que não deviam e nunca aconteceu? Sabe por quê? Porque Deus ele não tem compromisso com aquilo que Ele não falou. Deus ele só tem compromisso com aquilo que Ele diz, com aquilo que Ele ministrou sobre nossa vida. Aquilo que nós falamos somos nós que sustentamos. Somos nós que temos que dar resultado a respeito daquilo que nós falamos, daquilo que nós ministramos. Glória a Deus. Aleluias. Em Lucas, por isso Pedro falou fora do contexto. Em Lucas 9:31 fala sobre o assunto abordado entre eles, que era a partida de Jesus Cristo. Lucas 9:31 vai se referir à mesma passagem, e lá vai mostrar o que era que Jesus, Elias e Moisés estavam falando. Diz assim, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que Ele estava para cumprir em Jerusalém. Querido, nós estamos aqui diante de uma passagem, diante de algo que aconteceu, que Jesus está em glória conversando com Elias e Moisés, a respeito daquilo que Ele veio cumprir, a respeito da ida de Jesus para Jerusalém, da sua morte e da sua ressurreição. Eles estavam falando de um assunto muito importante, de um assunto muito sério. Era alguém que rompeu a barra do sobrenatural para poder vir falar com Jesus. E Pedro, ele toma a palavra sem saber o que dizer. Misericórdia. Está lá Jesus, Elias e Moisés. Irmãos, os homens estão conversando, Jesus está em glória. E a Bíblia diz que Pedro toma a palavra, mas Pedro não sabia o que dizer. Será se Pedro tinha simancol? Será se Pedro se tocava? Quantas vezes, amado, nós estamos como Pedro, não sabemos o que está acontecendo, e mesmo assim entramos na conversa, porque queremos falar, queremos ser ouvidos. Glória a Deus. Aleluias. Aprendemos aqui que quando não sabemos o que falar, é melhor ficar calado. Pedro não sabia o que dizer, mas mesmo assim falou. E foi ousado, tomou a palavra. Marcos capítulo 9, verso 5, diz assim: então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. E Pedro tomando a palavra, mas a Bíblia me diz que Pedro não sabia o que falar. Pedro estava falando, meus amados, aquilo que estava fora do contexto. O assunto era a ida de Jesus para Jerusalém. O assunto era a morte de Jesus em Jerusalém. O assunto era coisas celestiais. O assunto era coisas eternas. O assunto era aquilo que era mais importante na história da humanidade.
E a Bíblia está me dizendo que Pedro toma a palavra com ousadia. Que ousadia errada de Pedro nesse momento. Vou ler de novo. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus. Amado, não era para Pedro tomar a palavra nesse momento. Era para Pedro ouvir o que estava sendo ministrado. Era para Pedro ser ministrado naquele momento. Mas o nosso anseio, às vezes, de tanto de falar, de ser ouvido, de aparecer, findamos falando aquilo que não é para falar. Quantas vezes na nossa vida nós já falamos, pessoas aqui vão se identificar. E nós somos escravos daquilo que dizemos. Somos senhores do que guardamos e escravos da palavra que lançamos. Depois que eu lanço uma palavra, eu tenho responsabilidade sobre a palavra que eu lancei. E quando tu guarda, quantas besteiras nós já pensamos em falar e já guardamos, e isso nos livrou de muitos problemas. Quantos problemas, amado, nós já entramos porque falamos quando deveríamos estar calados. Talvez tem pessoas aqui nesta noite que estão aí com um problema grande por besteira que falou, porque era para ficar calado. No momento de ficar calado, falou fora de contexto. No momento que não sabia o que dizer, foi e tomou a palavra. A maioria das confusões que acontece no meio da sociedade, na família, no trabalho, é palavras que são ditas no momento que não é para dizer. São palavras que são lançadas no momento que é para ficar calado. São palavras que são ditas no momento que é para eu escutar. E a Bíblia está me dizendo que os homens estão conversando coisas eternas. E Pedro toma a palavra. Você se identifica, mano? Quantas vezes você tomou a palavra para falar besteira? Quantas vezes nós tomamos a palavra para falar aquilo que não é para ser falado? Irmão, você vai repetir? Vou repetir. Porque nós temos que controlar a nossa língua. Nós temos que ter domínio próprio. Glória a Deus. E isso vai nos livrar de muitos problemas. Porque depois que você lançar, você é responsável pela palavra que você lançou. Aleluia. Glória a Deus. E eles vão mais adiante, ou seja, estavam falando do assunto principal da vinda de Jesus Cristo na terra. Sua morte e ressurreição. Assunto do céu. Pedro cogitava das coisas terrenas. Queria estender tenda para Moisés, Elias e Jesus Cristo. Quando nós estamos com a visão, amados, errada no reino de Deus, nós não entendemos o assunto do céu. Pedro está no mesmo ambiente que Jesus está transfigurado. Pedro está no mesmo ambiente que está Elias e Moisés. Jesus está falando com Elias e Moisés a respeito da sua ida para Jerusalém. E a Bíblia diz que Pedro está cogitando daquilo que é terreno. Sabe por que Pedro estava cogitando daquilo que era terreno? Porque Pedro não estava agindo por revelação do Espírito. A maioria das vezes, amados, que nós agimos pela nossa carne, aliás, todas as vezes que nós agimos pela nossa carne, sem revelação do Espírito, aquilo que é eterno não governa a nossa vida. Porque o homem terreno, ele não entende as coisas do Espírito. O homem espiritual, ele cogita das coisas espirituais. E Pedro está lá querendo fazer tenda, querendo morar naquele lugar. Quantas vezes você já chegou em um lugar, porque aconteceu algo sobrenatural, você quer ficar parado nesse lugar? Nós estamos diante de uma sociedade que está parada em dias. Tem pessoas que estão dizendo, aquele dia foi tão bom que não poderia ter passado, e fica preso em uma data. Tem pessoas que aquele dia foi tão ruim, aconteceu coisas tão ruins na sua vida, que ainda hoje ele não conseguiu largar o que aconteceu naquele dia. E nós, a maioria de nós, estamos presos em dias, quando temos que ser prisioneiros do Senhor, quando temos que ser prisioneiros da eternidade. E a maioria das nossas aflições foi porque um dia falamos o que não deveríamos, foi porque tomamos uma decisão que não deveríamos tomar, seja ela boa ou ruim.
E às vezes estamos presos naquele dia, em uma data, lá no passado, seja ela boa ou ruim. E hora por outra nós dizemos: ei, mas era bom ser criança. Hora ou outra nós estamos dizendo: cara, aquele dia foi tão ruim que poderia não ter acontecido. Está preso naquilo que é terreno. E o Paulo está dizendo para nós, o apóstolo Paulo diz: esquece o que ficou para trás e prossiga para aquilo que está adiante. Quando o Paulo diz esquece aquilo que ficou para trás, ele está dizendo tanto faz ser bom ou ruim. Ele está dizendo que aquilo que tem adiante de nós é muito melhor do que aquilo que ficou para trás. Nós temos que prosseguir para o alvo. Jesus estava conversando a respeito daquilo que ele iria prosseguir, e Pedro estava querendo paralisar. Pedro estava querendo colocar tenda naquele lugar, porque não entendia, não tinha discernimento, queria parar naquele dia. E às vezes nós dizemos um dia o sobrenatural de Deus, e queremos parar nesse dia. Tem pessoas que pararam e nunca mais conseguiram sair do lugar. E Jesus está dizendo aqui: cara, nós vamos. Eu vou para Jerusalém, não tem quem impeça de eu ir para Jerusalém. Foi para isso que eu vim. Glória a Deus. Não deixa aquilo que é terreno roubar aquilo que é eterno, amados. Glória a Deus. Aleluias. Pedro queria fazer algo, mas não sabia o que falava e muito menos o que queria fazer. Como que alguém que não sabia o que falar ia fazer algo, amados? Como que Pedro estava oferecendo algo para Jesus, para Elias e para Moisés, se ele nem sabia o que era que eles estavam falando? E Pedro, além de falar, ele ainda está oferecendo algo para Jesus, Elias e Moisés. E diz assim: nós temos, amado, que entender: não fale quando é para ficar calado, e não faça aquilo, ou nem cogite fazer o que Deus não quer que você faça. Isso aqui é muito difícil, porque hora por outra nós estamos querendo fazer, hora por outra nós estamos querendo falar, mesmo sem saber o que falar e sem saber o que fazer, mas nós queremos fazer. E você vê que quando uma criança vai ajudar o pai em um serviço, ela mais atrapalha do que ajuda. Deus primeiro é que Ele trazer entendimento para nós podermos falar e para nós podermos fazer. Glória a Deus. Aleluia. Isso é tão verdade. Eu queria que vocês abrissem lá em Lucas capítulo 24, no verso 1 em diante, e nós vamos ver outra atitude parecida com essa de Pedro. E olha que o negócio aqui é pesado, o que as mulheres iam fazer. Lucas capítulo 24, verso 1, diz assim a palavra do Eterno: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Quem foi que preparou? As mulheres. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, elas disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Amados, nós estamos aqui diante de algumas mulheres que prepararam algo para
Jesus. Quando elas chegam lá, elas não encontram o corpo de Jesus. Sabe por quê? Porque elas estavam fazendo aquilo que Jesus nunca pediu para elas fazerem. Elas chegam com todos os óleos aromáticos para colocar no corpo de Jesus. Mas quando elas chegam no túmulo, a Bíblia diz que a pedra estava removida e o corpo de Jesus não estava lá. E a Bíblia diz que 2 anjos dizem: lembrem-se. Olha aqui, no verso 7, no verso 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês. O anjo não estava dizendo nada novo para aquelas mulheres. Ele estava apenas trazendo à lembrança aquilo que Jesus já tinha ministrado. O que acontece, amado, é que às vezes nós estamos preparando algo para Jesus que ele nunca pediu. E nós estamos dizendo: não, nós estamos fazendo para Deus. Tá não, amado. As mulheres prepararam, levaram tudo com todo amor. Foi com amor ou não foi? Foi com sinceridade ou não foi? Um grande homem de Deus chamado John Stott, ele diz que, tem gente que diz assim: mas eu sou sincero. Ele diz que a sinceridade não basta, que você pode estar sinceramente errado. Não, irmão, eu fui sincero. Não, amado, você pode estar sinceramente errado. Quem foi que disse que Pedro não estava sendo sincero aqui no monte? Quem duvida da sinceridade de Pedro? Quem duvida da sinceridade daquilo que essas mulheres prepararam? Fora alta madrugada, elas não foram de manhã nem de tarde, elas foram de madrugada. Prepararam algo para ir aonde Jesus. Mas quando chegaram, Jesus não estava lá, porque ele não tinha pedido para elas prepararem aquilo. Quantas vezes nós preparamos algo para Deus, fazemos com todo esforço, mas ele nunca pediu para nós fazer. Você já teve a sensação de estar fazendo alguma coisa para Deus e quando você chega lá você acha que Deus não está? Quantas vezes nós tivemos essa sensação? Porque somos guiados pelo nosso próprio desejo, porque não ouvimos aquilo que Jesus ministrou. A Bíblia está dizendo aqui que os anjos disseram assim: lembrem-se do que ele falou. Então nesta noite nós temos que nos lembrar daquilo que Jesus tem ministrado sobre nossas vidas. E a Bíblia diz que ela, lembrando daquilo que Jesus tinha dito, elas voltaram. O problema é que muita gente está indo para o lugar errado. E às vezes Deus manda um anjo, manda um mensageiro, manda um irmão. O irmão diz: irmão, não é por aqui, é por aqui. Deus falou, foi assim, assim e assim. E a pessoa até se lembra, mas ela não volta. E a Bíblia diz que no verso 9: e voltando do túmulo, elas não permaneceram lá. Tem muita gente que preparou, Deus mandou um mensageiro, Deus fez lembrar, mas mesmo assim ela persiste no erro. Ela insiste naquilo que não é para fazer, naquilo que é para falar. E a Bíblia diz que o segredo aqui é voltar quando nós estamos fazendo algo que não é para fazer. Glória a Deus. E Pedro oferece tenda. Tenda ali, amado, ela traz a alusão da palavra tabernáculo, ou seja, uma sombra sobre alguém. Mas como Pedro queria fazer uma tenda ou um tabernáculo para aquele que era o próprio tabernáculo do céu, a Bíblia diz em João 1,14 que ele tabernaculou com nós, ele habitou conosco. Jesus era o próprio tabernáculo de Deus na terra. Era aquele que estava querendo trazer descanso, como a irmã Nive falou na abertura. Pedro estava querendo oferecer descanso para Jesus, sendo que era Jesus que tinha vindo para oferecer descanso para nós. Todos que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei. E Pedro estava querendo dizer para Jesus: vem à minha tenda que eu vou te aliviar. Como que Pedro estava querendo oferecer algo para Jesus, se era Jesus que estava oferecendo para ele? Era a presença de Deus, era a imagem exata de Deus, oferecendo descanso. Quem é que gosta do Salmo 91?
descansar na sombra do Onipotente. É isso que Jesus estava conversando. Era o assunto que Jesus estava dizendo. Que através da minha morte, da minha ressurreição, Ele estava dizendo para Moisés que a humanidade poderia descansar, poderia achar refrigério. Glória a Deus. Pedro queria ficar onde não era para ficar e queria fazer o que não era para fazer. Sabe por quê? Porque não estava ouvindo o que Deus estava falando. Irmão, escuta uma coisa. Estar no mesmo ambiente que Jesus está não significa que nós vamos ouvir o que Ele está falando. Irmão, que história é essa? Marcos 9:7 diz assim: a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Olha o que Deus diz no final do verso 7. Esse é o meu filho amado, escutem o que ele diz. O que foi que Pedro fez? Tomou a palavra. Deus está dizendo, a nuvem vem do céu e diz: ei, escuta o que o meu filho está ministrando, escuta o que Deus está falando. E às vezes nós estamos num ambiente de glória, num ambiente de unção, num ambiente profético, mas não estamos escutando aquilo que a palavra de Deus está ministrando. Quantas vezes, amado, nós saímos da nossa casa, vamos para uma célula, para um culto, somos ministrados a respeito da palavra de Deus. Quando saímos daqui, nós não escutamos nada do que foi ministrado. Nós fazemos como Pedro. Sair ali fora, nós temos uma palavra, falamos o que a gente acha que tem que falar, e fazemos como essas mulheres. Apresentamos aquilo que achamos que Deus quer. E quando chega lá na frente, nós somos decepcionados, porque chega lá, Jesus nem está. Por quê? Porque Ele disse: ei, eu vou para Jerusalém. E Pedro está aqui, e Deus está dizendo: escuta o que o meu filho está dizendo. Amados, o problema é a gente obedecer a palavra de Deus. A gente está com o nosso ouvido inclinado para aquilo que Deus está dizendo. Chega momentos na nossa caminhada que nós temos que decidir: ou escutamos aquilo que a palavra de Deus está dizendo, ou escutamos aquilo que nós mesmos estamos dizendo. E a Bíblia está dizendo que nós precisamos escutar aquilo que Jesus está dizendo. Está no mesmo ambiente, está na igreja, não quer dizer que eu escuto o que Jesus está dizendo. Pedro estava ou não estava no Monte da Transfiguração? Viu a glória, viu a nuvem, viu tudo. Mas Pedro estava querendo fazer o quê? Contrário daquilo que Jesus estava ministrando ou falando com Elias e Moisés. Às vezes nós estamos dia após dia num ambiente profético. Aqui é um ambiente profético, mas não estamos escutando o que está sendo ministrado. Você chega na sua casa, você faz do jeito que você quer. Às vezes até aqui no coração está dizendo: que besteira. Precisamos escutar o que está sendo ministrado sobre nossas vidas, da palavra de Deus. Aleluia. Adão estava num ambiente de glória como Pedro, mas não ouviu o que Deus estava falando. Isso não é de agora. Isso não é de agora. Adão foi colocado no Éden, tudo já preparado para Adão. E Deus ministrou sobre a vida de Adão. O que foi que Adão fez? Não escutou aquilo que Deus estava ministrando. O problema da humanidade é não escutar aquilo que Deus está ministrando através da sua palavra. De Adão a Pedro, a nós. Estamos num ambiente de glória, de unção, de presença de Deus. A presença, ela tem que trazer obediência. A presença tem que estar os nossos ouvidos inclinados para aquilo que Deus está ministrando e falando. Adão estava num ambiente, Pedro estava num ambiente, mas nenhum dos dois estavam escutando aquilo que estava sendo ministrado.
Aquilo que Deus estava falando, irmão, Adão era o próprio Deus falando. Lá no Monte da Transfiguração, a própria voz de Deus estava falando. E mesmo assim, Pedro e Adão não estavam escutando. Ah, irmão, é porque eu não sabia. Não, amado, é não. Precisamos estar com os nossos ouvidos inclinados à voz do Senhor. Às vezes estamos num ambiente de glória e não ouvimos o que está sendo ministrado ou falado. Mateus capítulo 13. A palavra ela é semeada. Aquele que não entende, o diabo vem e arrebata. Quantas vezes, amado, é ministrado e o diabo arrebata a palavra do nosso coração, o inimigo das nossas almas. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nós vamos sair daqui entendendo e obedecendo a palavra do Senhor. Deus quer comunicar a sua vontade, quer nos capacitar com o poder dele para que possamos cumpri-la. Temos que andar por revelação e não por necessidade ou demanda. Era isso que Pedro estava fazendo. Era a necessidade de Pedro. Pedro naquele momento estava querendo mostrar algo que ele podia fazer. Era uma demanda de Pedro. Era uma necessidade de Pedro, assim como era dessas mulheres de Lucas capítulo 24. De fazer algo para Jesus. Mas algo que ele não pediu. Algo que ele não falou. Lembre-se, amado, da palavra do Senhor. Lembre-se do que ele ministrou. Nós temos, amado, que ter o tal do simancol. De ficar calado às vezes. De não falar besteira. Glória a Deus. Pedro queria fazer algo para mostrar que estava fazendo. Mas o texto diz que Pedro não estava entendendo. Isso mostra que muitas vezes fazemos coisas sem revelação, mesmo sem entender, só para mostrar que estamos fazendo. Precisamos ouvir a Jesus Cristo. Lucas, capítulo 9, versículo 35, diz assim: E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. A palavra nesta noite, amados, nós temos que ter um bom senso. E principalmente de ouvir aquilo que o Senhor está ministrando sobre nossas vidas. Porque senão nós vamos ficar como Pedro, gastando tempo e força naquilo que Deus nunca pediu para nós fazer. Naquilo que não é o assunto que está sendo ministrado. Naquilo que não é importante. Naquilo que não é o centro. Toda conversa tem um centro. Aquilo que é mais importante. E aqui aquilo que era mais importante era o assunto eterno, o assunto do céu. E Pedro estava falando daquilo que não era importante, daquilo que era terreno, daquilo que era comum, daquilo que era o desejo, para mostrar que estava fazendo alguma coisa. Às vezes nós nos cansamos mais, ou melhor dizendo, nós só nos cansamos quando fazemos algo para nós mesmos, porque a obra de Deus ela não cansa. A obra pertence ao Senhor. Ele chamou pessoas para serem colaboradores. Chamou nós para sermos participantes. Nos chamou para estarmos ali lado a lado com Ele, não fazer aquilo que achamos que temos que fazer. É interessante que aquilo que é para nós fazer, nós não queremos. Porque a maioria das vezes que aquilo que é para nós fazer, luta contra os nossos ideais, contra as fortalezas da nossa mente. E às vezes paralisamos esperando uma confirmação. E Deus está dizendo: escutem o que Jesus está falando. O que nós precisamos enquanto igreja hoje é escutar aquilo que o cabeça está dizendo. Nós temos um direcionador.
Nós temos aquele que reina sobre nossas vidas. E precisamos escutar o que o cabeça está falando para nós. Aquilo que ele está comunicando. Aquilo que ele está revelando. Glória a Deus. Aquilo que fazemos sem revelação, somos nós que sustentamos. Somos nós que sustentamos. Nossas decisões têm que ser por revelação e pelo profético. As nossas decisões, aquilo que falamos, tem que ser pelo profético de Deus. Aleluia. Pela unção do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para. Nós temos uma unção profética sobre nossas vidas. Nós somos o corpo de Jesus nessa terra. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos aqueles que estamos sendo direcionados pelo noivo. Nós somos aqueles que temos que escutar aquilo que o cabeça está dizendo. Precisamos estar no ambiente. Precisamos viver o profético. Precisamos escutar aquilo que está sendo ministrado em nome de Cristo Jesus. Temos que tirar as coceiras dos ouvidos. Temos que parar de procurar mestres para satisfazer os nossos próprios egos. Temos que escutar a palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, mano. Paulo disse para Timóteo: prega a tempo e fora de tempo. Porque chegará tempos difíceis que as pessoas não vão querer ouvir. Era aquilo que Pedro não estava ouvindo, não estava escutando a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E Paulo diz: essas pessoas vão estar com coceira nos ouvidos, querendo ouvir o que desejam, querendo fazer o que querem, e ainda dizem que fazem em nome de Jesus. Aí vai caminhando, caminhando, chega lá na frente e cansou. Por quê? Porque nunca escutou aquilo que estava sendo ministrado. Você que tem filho, você sabe o tanto que é ruim falar com um menino teimoso. Vai, por aqui, é por aqui. E o menino volta. Assim somos nós diante do Senhor. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Dá uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Entenda uma coisa, amado, sobre salvação. Salvação, ela foi feita por quem? Por Deus. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, que Deus ele tem um desejo. É que todo homem seja salvo e chega ao pleno conhecimento da verdade, de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus, homem. Ali a palavra ali de desejo, a palavra no hebraico, no original é telo. A palavra no original ela diz que Deus ele teve prazer. Então o desejo de Deus não foi por pesar ou por tristeza. O desejo de Deus em se salvar, melhor dizendo, em salvar a humanidade, foi um desejo prazeroso. Tem muita gente que pensa que Deus salvou ele com tristeza. Tem muita gente que pensa que Deus salvou ele por necessidade. E a Bíblia me diz que Deus ele desejou salvar a humanidade. E a Bíblia diz que ele se inclina para esse propósito. Deus ele não se inclina ao homem, ele se inclina ao seu próprio propósito, que desde a eternidade já estava predeterminado. E o desejo de Deus é salvar todos nós. A Bíblia diz através de Isaías que foi prazeroso ao pai moer ao filho. O pai tinha prazer naquilo que estava fazendo.
Era um desejo de Deus. Ele sai do seu trono, ele se inclina à terra, ele se inclina a esse propósito. E chega um momento que ele está conversando com Elias e Moisés, num ambiente profético de unção, a respeito da inclinação de Jesus, a respeito do desejo do Pai através do Filho, a respeito do profético, a respeito da eternidade. E quando Jesus desce do monte da transfiguração, a Bíblia diz que tem um jovem endemoniado, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus repreende o demônio, e aquele jovem é liberto. E o povo quer aclamar Jesus como rei naquele momento. E a Bíblia diz que Jesus diz assim: escutem as minhas palavras. O Filho do Homem irá para Jerusalém. Ele será crucificado. Ele será morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. A inclinação de Deus não pôde ser parada por ninguém. O desejo prazeroso do Senhor foi em te salvar. Eu quero que você feche o teu olho nesse momento. Eu quero que o Espírito de Deus ministre sobre a tua vida nesse momento. Talvez você chegou aqui nesta noite achando que é um pesar para Deus te salvar. Mas como boca de Deus, nessa noite eu quero te dizer que Deus teve prazer em te salvar. Quando Jesus está naquela cruz, a Bíblia diz que foi prazeroso ao Pai. Deus, ele se inclinou para o seu propósito. Deus, ele desejou te salvar. Ele revelou a si mesmo a nós. A Bíblia diz que ele abriu mão do seu trono. Ele foi humilde e manso de coração. Ele se inclinou ao seu propósito. Ele tinha um desejo. Deus, ele tem um desejo. O desejo do Senhor é salvar toda a humanidade. O prazer de Deus, o deleite do Senhor é em nos salvar. Com maravilhosa graça, ó profundidade das riquezas e do conhecimento. Cristo em nós, a esperança da glória. Ele revelou o fim a nós. Ele sentiu prazer. Ele desejou. Ele deseja te salvar. Oh, te exaltamos. Nos abraça com o teu amor nesta noite. Queremos ser impactados pelo teu amor e pela tua glória. Queremos ser ministrados pelo teu Espírito e pelo teu amor. Senhor, queremos nos deleitar na tua salvação. Queremos nos deleitar no teu desejo. Queremos ouvir a tua palavra. Queremos escutar no ambiente profético aquilo que o Senhor tem a dizer à tua igreja. Tu és o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. A Bíblia diz que tudo foi feito nele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Todo desejo nosso, tudo aquilo que de bom sai do nosso coração, é antes de todas as coisas, parte dele. Todo propósito bom das nossas vidas vem de Jesus. Ele colocou o seu Espírito. Pai, nos encoraje. Senhor, aquele que chegou com dúvida da sua salvação, nesta noite, Pai, ministra a certeza dessa salvação. Ministra, Pai, sobre a vida através do teu Espírito, de que nós somos salvos em Cristo Jesus. E que nesta noite, Senhor, possamos ser cheios do teu Espírito. Como é bom estar na tua casa e na tua presença. Como é bom glorificar e exaltar o teu nome.
como é bom, meu Deus, estar aqui. O salmista disse que mais vale um dia na tua casa do que, meu Deus, nunca ter te conhecido. Mais vale um dia na casa do Senhor do que nunca ter conhecido o seu propósito. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha ministrar sobre nossas vidas, venha tirar o medo, tira todo o medo dos nossos corações, tira toda angústia, tira toda dúvida, tira tudo aquilo, meu Deus, que tem tentado paralisar a tua igreja e o teu povo. Vai trazendo cura, como foi falado na abertura. Vai ministrando o teu sobrenatural e o teu profético sobre nós. Meu Deus, que o teu nome seja exaltado e glorificado através da tua igreja aqui na terra. Que possamos, meu Deus, nessa noite inclinar os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor está ministrando. Se você chegou nesta noite pedindo resposta do Senhor, escuta o que Deus está dizendo ao teu coração. Escuta o que o Espírito está ministrando sobre você nesta noite. Deixa o Senhor ministrar. Deixa o Senhor trazer refrigério. Deixa o Senhor te alinhar. Jesus estava no Monte da Transfiguração. E a Bíblia diz que uma voz do céu apareceu e disse: esse é o meu filho amado. A Ele obedeça. A Ele escuta. Nesta noite que nós viemos escutar aquilo que o Senhor está ministrando, precisamos dar ouvido à voz do Senhor. Precisamos dar ouvido ao Espírito Santo. Precisamos deixar Ele tocar no nosso coração e no nosso interior. Precisamos ser transformados pela glória do Senhor, de glória em glória. Somos transformados como por um espelho. Deixa o Senhor tocar no teu interior nesta noite. Deixa o Senhor trazer descanso. Não te preocupe em falar, te preocupe em ouvir nesta noite. Não toma a palavra, apenas escuta aquilo que o Senhor está ministrando. Neste momento, escuta aquilo que o Espírito de Deus está ministrando sobre a tua vida. Talvez esses dias tu perguntou muito, tu falou muito, mas não escutou aquilo que o Senhor está ministrando. E às vezes o Senhor está querendo falar. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conhece. Às vezes falamos e não escutamos. E o Senhor nesta noite está dizendo para nós, em nome de Cristo Jesus: escuta o que eu estou dizendo, escuta a palavra do Senhor. Seja ministrado nesta noite. Recebe de Deus nesta noite. Há quanto tempo tu não recebe no teu espírito? Há quanto tempo tu anda armado? Sempre tem uma resposta e nunca escuta aquilo que está sendo ministrado. Obedeça o que o Senhor está dizendo. É momento de ouvir, é momento de escutar, é momento de se alinhar, é momento de ser ali ministrado pelo Espírito do Senhor. Pai, nesta noite, em nome de Jesus, oramos te agradecendo por mais um culto. Que o Senhor abençoe, meu Deus, IB Paz, Vila Nezinho. Abençoe, meu Deus, a vida do pastor João Paulo e da pastora Sueli, do João Lucas e do Samuel. Toma, Pai, toda a equipe, toma toda a igreja, cobre com o sangue do Cordeiro, reveste com a tua armadura. Traz, meu Deus, um espírito de sabedoria e revelação. Derrama os dons do teu Espírito sobre a tua igreja. Que essa igreja possa ser edificada na unção profética e apostólica. Que eles possam romper, que eles possam crescer na graça e no conhecimento. Toma Vila Nezinho nas tuas mãos. Meu Deus, que essa terra, meu Deus, venha ser uma terra profética. Que essa geografia seja uma geografia conquistada pelo Senhor. E que a tua igreja seja forte e corajosa. Em o nome de Jesus Cristo. Te honramos nessa noite. Te honramos, Senhor, nesta noite. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nos abençoa poderosamente nesta noite. Obrigado por tudo. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Que
Deus abençoe poderosamente, abençoe aqueles que estão nos assistindo. Que Deus possa continuar ministrando em o nome de Jesus. Graça e paz. Amém. Se tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida a Cristo, você pode vir aqui à frente que nós iremos orar por você. Glória a Deus. Do mais, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.